Bom dia! Bem-vindos a mais um bate-papo matinal. Meu nome é Elizabeth Josi e eu tenho plena certeza que nós iremos passar momentos incríveis refletindo sobre a palavra do Senhor. Então, desde já, eu peço ao Senhor que direcione e que conduza o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá? Hoje nós vamos refletir no livro de Daniel, capítulo 11, do versículo 28 ao 45. Daniel, capítulo 11, do versículo 28 ao 45. Então vamos lá? Vamos ler a palavra do Senhor? Então, o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a Santa Aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. O rei do norte, ele saqueou, ele obteve muita riqueza, mas isso não bastava. Isso não bastava. Ele quis humilhar, ele quis matar o povo santo. Nós vemos isso no nosso meio. Não basta ter, eu quero destruir, é o pensamento de algumas pessoas. Infelizmente, existem esse tipo de pessoa no nosso meio. No tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que a abandonaram a Santa Aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Este rei, ele tornou a atacar, mas desta vez ele não obteve o sucesso esperado. E sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele se aliou. Ele se aliou a algumas pessoas que seguiam o caminho certo e se desviaram. Ele se aliou a essas pessoas. As pessoas que abandonaram a Santa Aliança. Está aqui na palavra do Senhor. E sabe o que ele fez mais? Ele profanou o sagrado. Ele profanou o santo. E estabeleceu a abominação desoladora. Continuemos firmes nos caminhos do Senhor. Continuemos firmes. As pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor são presas fáceis. São presas fáceis. Elas saem do caminho do Senhor e se aliam ao mal. Ao mal. Então que nós possamos continuar firmes no caminho do Senhor. Porque nós sabemos que tem pessoas que se indigna e se indignará contra nós, contra aqueles que fizeram aliança com o Senhor, contra aqueles que continuam nos caminhos do Senhor. E mais uma vez, aqueles que quebram a aliança são presas fáceis e serão destruídos se não voltarem para os caminhos do Senhor. Vamos continuar. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Forte e ativo. Continuemos fortes. Continuemos ativos. Sabe por quê? Porque nós iremos nos tornar assim. Fortes, ativos. Que nós iremos permanecer nos caminhos do Senhor.
Aqui está dizendo que com lisonjas, com palavras agradáveis, esse rei, ele conquistou aqueles que violaram a aliança. Que nós possamos continuar firmes nos caminhos do Senhor. Que nós possamos ter cuidado com palavras doces, porque são palavras enganadoras. Palavras de pessoas perversas, embora pareça doce, não são. Não são. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. O Senhor sempre levanta pessoas para nos ensinar, para nos direcionar, para nos incentivar a continuar firmes. Aqui está dizendo que os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Existem sábios entre nós. Existem aqueles que seguem verdadeiramente a palavra do Senhor e nos fazem continuar, nos incentivam a continuar, a ter cuidado para não cair nas ciladas do inimigo, para não cair nas lisonjas do rei. E o povo do Senhor, nós sabemos disso, que nós seremos provados, mas nós seremos purificados e limpos até o tempo do fim. Assim como esses sábios, que nós possamos ouvir os sábios, ouvir os seus direcionamentos. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Fará coisas incríveis contra o nosso Deus, o verdadeiro Deus. E será bem-sucedido até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Tudo o que está na palavra do Senhor se cumprirá. Podem se levantar reis, podem se levantar pessoas, pode se levantar o anticristo, mas serão destruídos até que se cumpra a indignação. Serão bem-sucedidos até um certo tempo, até que se cumpra a indignação. Após isso, essas pessoas serão destruídas. Esses reis, como está aqui na palavra do Senhor, o anticristo. Parece-nos que essa palavra, ela diz respeito ao anticristo. Mas aqui está bem claro. Serão destruídos no seu tempo certo. Então continue firme nos caminhos do Senhor. Não importa que as pessoas que nos perseguem, elas são bem-sucedidas. Não importa. Qual é o preço do sucesso? Qual é o preço do poder? Qual é o preço de se alinhar a pessoas que não seguem os caminhos do Senhor, que perseguem o povo do Senhor? Qual é o preço de quebrar uma aliança? Quebrar a aliança com o Senhor. Qual é o preço? No tempo determinado será feito. Serão destruídos. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus
porque se engrandecerá acima de tudo. Tem pessoas que se engrandecem acima de tudo. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas. E os que reconhecerem e os que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por um tempo. Para continuar no poder, para continuar reinando, para continuar dominando, para continuar, fazem alianças com qualquer um. Fazem alianças. Não seguem os caminhos do Senhor, fazem alianças. Gastam tudo que tem. Ou quase tudo, né? Tudo que tem, não. Gastam muito dinheiro, ouro, prata, para firmar alianças, para continuar reinando, para continuar no poder. Fazem alianças, até com deuses estranhos. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carro de guerra, cavalheiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindo do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao fim e não haverá quem o socorra. Por mais poder que pessoas maldosas, que pessoas que não seguem os caminhos do Senhor, que pessoas que querem destruir o povo de Deus, o povo santo. Por mais poder que possa ter, este poder chegará ao fim. Chegará ao fim. E não terá socorro. Pode correr para a direita, pode correr para a esquerda, pode correr para frente, pode correr para trás, mas não haverá quem o socorra. Aqui está dizendo que o poderoso destruiu pessoas, matou pessoas, saqueou. Mas no fim, não haverá quem o socorra. Que nós possamos refletir sobre essa palavra. Que nós possamos continuar firmes nos caminhos do Senhor. Que nós possamos entender o que os sábios querem nos ensinar. Que nós possamos não querer se aliar a pessoas que não seguem os caminhos do Senhor. Pessoas maldosas, pessoas que querem estar no poder a qualquer custo. Pessoas que profanam o santo. Que nós possamos refletir e também nos avaliar, nos autoavaliar, para vermos se nós não temos quebrado a aliança com o Senhor. Não temos seguido esse tipo de pessoas. Não se importe com o sucesso dessas pessoas.
Não se importe. O fim chegará e não terá quem as socorra. A não ser que elas se arrependam. Se arrependam e comecem a seguir os caminhos do Senhor. Você concorda com isso? Eu sei que concorda. E eu sei que você está firme nos caminhos do Senhor. Eu sei que você está se esforçando nos caminhos do Senhor, assim como eu estou. Eu sei disso. Finalizamos aqui mais um bate-papo. Eu tenho plena certeza que com gostinho de quero mais. Então, eu te espero amanhã para mais um bate-papo. E desde já, eu declaro e desejo que o seu dia, assim como o meu, seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.